Há cerca de 25 anos atrás, eu reservei uma passagem aérea de Pittsburgh para São Francisco e quando eu cheguei no aeroporto eu descobri que o voo estava completamente lotado e, como resultado, eu fui impedido de embarcar. Agora, a companhia aérea, para compensar o meu transtorno que eles me causaram, fizeram algumas coisas muito boas. Em primeiro lugar, eles reembolsaram o custo total da minha passagem de ida e volta. E, em segundo lugar, eles me colocaram no próximo voo para São Francisco, que partiu 3 horas depois. E como eu não estava com muita pressa, isso não era um grande inconveniente. Mas aquele voo para São Francisco era gratuito. E a próxima coisa que eles fizeram foi que eles me colocaram na primeira classe para fazer aquela viagem. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de voar de primeira classe em uma grande companhia aérea. E quando eu me assentei, eu reconheci o homem que estava sentado ao meu lado, porque ele era um capitão famoso da indústria americana, cujo nome tenho certeza que vocês reconheceriam se eu citasse aqui para vocês, mas não vou fazer isso. Mas eu puxei conversa com ele naquele longo voo para São Francisco. Nós estávamos falando sobre a contratação de pessoas para cargos executivos em nossas empresas e assim por diante. E eu disse a ele, em um ponto eu disse, qual é a primeira coisa que você procura em um executivo para a sua empresa? E ele não hesitou. Ele me surpreendeu com a resposta dele. A primeira coisa que ele disse foi lealdade. E eu pensei, rapaz, isso é estranho, porque, sabe, os livros didáticos dizem que você não quer se cercar de pessoas que simplesmente dizem, sim, senhor, que vão se esforçar para você e você não pode ser tão inseguro que você só precisa ter pessoas que são leais ao seu lado. A primeira coisa que você deve procurar é a competência dele, assim por diante. Mas este homem foi descarado. Ele disse, eu não posso trabalhar como chefe da minha empresa se eu não posso confiar nos meus tenentes imediatos, de quem eu dependo para a nossa operação. E isso ficou comigo depois, porque eu pensei em muitos aspectos que uma verdade rara que a lealdade da mercadoria é. Então, alguns anos atrás, eu vi o filme Coração Valente. E era a crônica, a versão de Hollywood de William Wallace e sua luta pelos escoceses pela independência. E eu me lembro daquele momento comovente no filme, quando o aliado de confiança de William Wallace, Robert de Bruce, traiu ele. E vocês não sabiam imediatamente quem era o traidor, mas quando foi revelado que era o seu aliado de confiança, Robert de Bruce, eu congelei na minha cadeira e eu olhei para a tela e eu vi o retrato do homem que estava interpretando Robert de Bruce e a sua face se transformou em um amigo meu, em quem eu confiei profundamente na minha vida, quem me traiu. E eu tive uma sensação terrível no estômago, esse sentimento que acompanha a percepção de que você foi traído. E eu tenho certeza de que cada pessoa que já viveu, experimentou essa profunda dor de ter sido traído. E como isso pode fazer você se sentir desesperado, pelo menos a curto prazo. Eu me lembro também, há muitos anos atrás, de ler uma biografia da vida de Santo Agostinho. E Agostinho menciona no final da sua vida que ele tinha sido traído muitas vezes pelos seus amigos mais próximos, que ele tinha vindo ao local sem cinismo e acho que sem amargura, que ele resolveu confiar a sua vida a Cristo e somente a Cristo. Porque no final das contas, há muito poucas pessoas que vão ficar com você em tempos de grande dificuldade. Agora, a razão pela qual estou falando sobre isso é que é uma das coisas que a Escritura revela sobre o caráter de Deus. Já vimos que o amor que Ele demonstra é um amor que é eterno, é um amor eterno, é um amor santo. Mas também nós temos que entender que o amor de Deus é um amor leal. Na verdade, é o amor mais leal que alguém pode experimentar. E é uma lealdade que ultrapassa toda a compreensão humana. E eu quero passar algum tempo hoje olhando para o lado oposto da moeda
do amor leal de Deus, antes de olharmos para a dimensão positiva disso, focando de novo nos atos de deslealdade e as suas consequências, como as encontramos nas Escrituras. Mais uma vez, se me lembro das minhas viagens, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem até a Itália, onde passei um tempo considerável em Roma. E eu tive a oportunidade de visitar os locais famosos da cidade antiga, o Coliseu, o Vaticano, e o Latrão, a igreja, e todos esses lugares diferentes, as ruínas do templo dos Césares e ainda, em toda essa visita, a experiência mais significativa que eu tive foi visitar um local onde ficava numa vila, porque estava sendo ignorado por todos, e era um lugar tradicional, onde o apóstolo Paulo teve a sua prisão final antes da sua execução sob Nero. E é chamada de prisão marítima, que fica do outro lado da Rua das Ruínas, do Fórum Romano, onde o Senado costumava se reunir na Roma Imperial. E essa prisão nada mais era do que uma cisterna antiga, escavada na rocha sólida, e era uma sala com cerca de 2,5 metros de altura, 3 metros de altura e 5 metros de largura, e era subterrâneo, porque tinha sido usado originalmente para armazenar água, e você tinha que descer degraus, e eu entrei nesse edifício semelhante a uma caverna, com uma pedra sólida, escura, úmida, solitária. E eu tive uma visão do apóstolo Paulo passando seus últimos dias e as suas últimas horas neste lugar terrível, aguardando a espada da execução. E eu suspeito, embora não saibamos com certeza, que foi deste lugar que o apóstolo Paulo escreveu a sua última carta, que ele escreveu, que está incluída no Novo Testamento, a sua despedida ao seu querido amigo e discípulo Timóteo. E lemos em 2 Timóteo, no final do livro, essas palavras, no capítulo 4. Paulo diz no versículo 6 a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E agora ouça o que ele diz. E eu tenho que dizer, sabe, que os editores de várias versões da Bíblia, muitas vezes, colocavam subtítulos no texto, de modo que, conforme você vai lendo o texto, você está olhando para uma passagem específica e você não sabe exatamente onde ela está, e esses subtítulos vão te dar uma pista sobre qual é o conteúdo do próximo parágrafo, ou assim por diante. E o subtítulo da Nova King James, para os versículos 9 em diante, é este: o abandonado apóstolo. É assim que captura a essência do que Paulo está prestes a dizer. No versículo 9 ele diz, Paulo diz a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Timóteo, venha rápido. Sabe, o tempo dele está se esgotando. Timóteo ainda está em Éfeso. E ele precisa receber essa carta e se apressar o mais rápido que ele puder para chegar e estar ao lado de Paulo. Mas ouça a angústia deste apelo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E me abandonando, ele se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei a Troade em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Agora, antes de continuarmos a partir daí, vamos relembrar o que ele diz. Por favor, venha rápido. Demas me abandonou. Se vocês lerem as epístolas do apóstolo Paulo com atenção, vocês vão enxergar que Demas não era apenas um conhecido passageiro de Paulo. Ele é mencionado em 2 das epístolas de Paulo como um colaborador, um ajudador. Ele era um dos associados, assistentes de Paulo, que o acompanhou em suas viagens missionárias. Ele ficou ao lado dele quando Paulo estava pregando. Testemunhou a fidelidade do apóstolo Paulo. Testemunhou como Paulo havia sofrido brutalmente nas mãos dos seus inimigos. E como Paulo permaneceu firme. Quando Paulo diz, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, Demas sabia disso. Demas viu todas essas coisas. Mas quando o impulso veio, Paulo diz o seguinte, Demas amou o presente século. E ele me abandonou. Vocês podem imaginar como Paulo se sentiu quando Demas abandonou ele? Deixando ele nesse calabouço, esperando a sua execução. Então ele continua dizendo, outros partiram. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Lucas é o único. Lucas que o acompanhou em suas viagens missionárias. Lucas que narrou o ministério de Paulo no seu livro de Atos. Lucas foi leal a Paulo até a análise final. Mas então ele continua dizendo, traga contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Isso não é incrível? Paulo mandou Marcos embora das viagens missionárias. E, no entanto, apesar de tê-lo despedido, porque Marcos não era adequado para aquela missão particular, ele ainda tinha muito que era útil para contribuir para o ministério apostólico. E agora, na sua hora final, Paulo diz, traga Marcos, traga ele. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Paulo está nessa masmorra úmida e está com frio. Traga o meu casaco. E os livros. Traga os livros. Especialmente os pergaminhos. Há a história de um antigo César que tinha uma coleção de livros premiada e estava fugindo de inimigos e teve que pular no rio e atravessar nadando. E ele estava vestido com essas preciosas vestes da realeza. E ele não se preocupou com elas. Mas ele agarrou seus livros e mergulhou na água. E ele segurou seus livros sobre a sua cabeça enquanto caminhava através daquele canal. E as suas roupas foram destruídas. Mas ele salvou seus livros. E se tornou famoso como um imperador que amava aprender mais do que ele amava o esplendor de suas roupas. Este é o apóstolo Paulo. Ele está pronto para morrer. E ele diz, traga os meus pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E então ele disse, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas agora ouça o que Paulo diz. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todo mundo fugiu, todo mundo abandonou ele no primeiro julgamento, exceto Jesus. Ele estava lá.
Ele estava com ele. Exatamente como ele disse que ficaria. Ele foi leal. E ele fortaleceu Paulo. E Paulo agora irrompe da sua depressão, se vocês preferirem assim, em um estado de exaltação e de doxologia, onde canta louvores à glória do seu Senhor, que o fortaleceu, que prometeu não abandoná-lo, e quem estará com ele e vai conduzir ele à sua eternidade no reino. E o que sustentou o apóstolo Paulo ao longo da sua vida foi a sua total confiança no amor leal de Cristo. O amor que não o abandonaria. Agora, este Cristo poderia se identificar com a própria experiência que Paulo escreve de uma maneira tão pungente no final de sua vida. Se voltarmos ao capítulo 14 do Evangelho de Marcos, Jesus entrando na véspera da sua paixão, no jardim do Getsemane, quando ele luta com o Pai a respeito do cálice que seria colocado diante dele, a taça do julgamento divino, e ele implora ao Pai para que passasse esse cálice dele, e ele reúne os seus amigos mais próximos, seus discípulos para si mesmo, e ele diz: vigiem comigo. E ele os convida a vir estar com ele, enquanto ele passa pela agonia daquela luta no Getsemane. E nós lemos isso. Versículo 32, capítulo 14, Marcos diz: então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma, esse é o Senhor Jesus dizendo aos seus amigos mais próximos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abá, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando aos shows, dormindo, ele pediu que eles vigiassem. E em vez disso, eles foram dormir, ao invés de vigiarem. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Agora você pode imaginar o profundo embaraço e a humilhação quando Jesus vem e encontra Simão Pedro dormindo. Ele o acorda e diz: Pedro, você está dormindo? Você está dormindo? Você não pode vigiar comigo por uma hora sequer. Você pode imaginar como Pedro ficou cheio de culpa naquele momento? Ele acordou depressa. Bem, isso nunca vai acontecer de novo, Senhor. O Senhor pode contar comigo. Eu vou vigiar. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Ao apontar para a aproximação de Judas, que faria, no último ato de traição, que dariam a Jesus o beijo da morte. E vocês conhecem o restante da história. Como quando Jesus foi colocado debaixo de prisão e levado ao pretório para ser julgado por Pilatos, os discípulos que o haviam abandonado e fugido, seguido a uma distância segura,
A noite estava fria, eles encontraram algumas criadas que haviam se reunido do lado de fora do pátio em torno de uma fogueira, e eles subiram para se aquecer na frente do fogo. E uma empregada lá ouviu Pedro conversando com seus amigos e detectou o sotaque dele, que era da Galileia. E essa mulher diz a Pedro: você não era um desses um funcionário, um oficial que andava com ele? Ah, você estava com o Galileu? Não, eu não. 3 vezes ele nega a Cristo, publicamente. A 3ª vez com maldições. Eu nunca conheci esse cara totalmente, eu nunca vi ele não presta para mim, não me associei a ele. E naquele exato momento, a 3ª vez que ele nega Jesus, de repente Jesus aparece através do pátio, se movendo. As Escrituras nos dizem que os seus olhos caíram sobre Pedro. Eu não acho que na história do mundo houve um encontro de olhos mais dolorido do que naquela noite entre Jesus e Pedro. Jesus não diz nada, apenas olha para ele. E Pedro está devastado. Felizmente, é claro, Pedro se arrependeu e foi restaurado. E viveu como sendo a rocha, a pedra. Mas naquela noite a rocha não era nada além de areia peneirada. E como ele amava este mundo presente mais do que o seu Salvador. Mas então, se vocês quiserem falar sobre traição, a pior experiência de traição e uma sensação de deslealdade estava na cruz. Quando Deus dá aquele cálice para o seu filho amado beber, vira as costas para ele, envia Cristo para o inferno na cruz, coloca a plenitude da maldição sobre ele. E naquele momento horrível, Cristo clama em agonia: Deus meu, por que me desamparastes? Uma coisa é ser abandonado por Pedro, outra coisa é ser abandonado por Demas, mas ser abandonado por Deus. Mas é claro que Jesus sabia o que havia naquele cálice. Ele sabia que se ele quisesse cumprir o plano da redenção, que era necessário para o Pai submetê-lo a esta punição pelo pecado, porque a punição final para o pecado é a separação de Deus do pecador. E nós lemos em Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Parece quase diabólico que o Senhor tivesse prazer em machucar o servo. Mas o prazer de que se fala aqui não é que o pai desfrutou da dor do filho por causa da dor do filho, mas agradou ao pai ferir o filho por sua causa e por minha causa, pelo grande amor onde dentro o pai nos amou e o grande amor pelo qual o filho nos amou. O filho teve que ser ferido pelo pai e machucado em suas mãos. Ele teve que receber a maldição. Ele teve que ser abandonado. Mas observe que esse não é o fim da história. Jesus passa pelo processo de abandono e tem um ponto terminal, onde ele finalmente diz: está consumado. Agora eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Porque ele conhecia o amor leal do Pai. É isso que significa ser amado por Deus. Ele jamais abandonará o seu povo.